3 de setembro, conselho aos filhos. Então nós vemos aqui que conselhos Paulo deu aos filhos como fundamento e como o fundamentou esse conselho com textos do Antigo Testamento. Então, Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, quinto mandamento da lei de Deus, para que te vá bem e sejas longa a sua vida sobre a terra. Então, agora ele vai se fundamentar, não é? Esse seu posicionamento, com seu conselho, com Mateus 18, de 1 a 5, que diz assim: o maior no reino dos céus deve ser como uma criança, humilde como uma criança. E também ele disse, ali em São Mateus 18,5: não desprezei as crianças, porque seus anjos estão constantemente face a face com o meu Pai, todo dia. Os anjos das crianças. E também Marcos 10, de 13 a 16, diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. É interessante porque vamos imaginar que esta carta, esta epístola, está sendo lida lá em Éfeso, quando na cultura de lá era o seguinte: os filhos permaneciam sob a autoridade do pai até os 60 anos de idade. Essa era a cultura daquela época ali. Era a tradição grega. Lá na tradição romana, por exemplo, enquanto o pai estivesse vivo, ele tinha autoridade para decidir as coisas pelo filho. Só depois que o pai morresse é que o filho, tomava as suas próprias decisões. Então você vê naquela época e de lá para cá, até 200 anos atrás, os filhos e as filhas não escolhiam seus casamentos, seus parceiros, suas parceiras. Não. Eram os pais, às vezes até os avós, em certas culturas, que escolhiam, que prometiam: meu filho vai casar com a sua filha, minha filha vai casar com seu filho. E aí o filho e a filha que se virasse, ele tinha que casar mesmo, não podia discutir. Então veja como que Jesus trouxe ele passa por cima dessa cultura, não toma conhecimento dessa cultura, respeita a cultura, mas ele fala em relação à vontade de Deus. Então ele cita o quinto mandamento da lei de Deus. Está em Êxodo capítulo 20, verso 12. É o quinto mandamento da lei de Deus, que muitos falam que caiu, se tornou antigo, não precisa mais. Por isso que nós vemos as crianças como estão hoje, né?
honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quinto mandamento da lei de Deus. Então essa era a essência. Não interessava que se a criança era considerada 60 anos e tal, ou era tratada como uma criança até 60 anos e tal, enquanto o pai vivesse. Tinha que respeitar os pais. Agora vem uma observação: no Senhor. Ou seja, até onde os pais não pisassem na vontade do Senhor. Vamos supor que o pai chega para o filho e fala: olha, eu quero que você vá lá no bar, escondidinho lá, e rouba lá um saquinho de 5 quilos de arroz. Nós estamos precisando aqui. Vai lá, rouba e traz aqui. Aí, mas tem que obedecer. Não, peraí. Obedecer no Senhor. Porque o mandamento que fala que é para honrar pai e mãe, também ele fala: não furtarás. Então ele está pisando, o pai está agindo acima da autoridade que ele mesmo tem. Porque ele está pisando na autoridade de Deus. Então o filho fica desobrigado a cumprir aquela ordem do pai, se o pai estiver pisando nos mandamentos de Deus, pisando na vontade de Deus. Então veja que, e as consequências? Aqui Paulo diz: deixa que as consequências ficam para Deus, que Deus está vendo tudo e colocará as coisas no lugar. Onde o pai quer abusar da filha ou do filho, a mãe espanca e oferece e faz com que o filho quer fazer o filho tomar álcool, usar drogas. Não, isso aí não. Isso ele não precisa obedecer. Se ele pode até na autoridade, na polícia, falar: meu pai e minha mãe tá me ensinando a eu roubar, o outro me ensina, quer que eu use drogas. E a consequência? Tenha fé e confia em Deus. Tá bom? Então, só que aqui Paulo não está falando para criancinhas de bebês. Ele está falando para crianças que têm alguma noção já, que sabe falar, que tem um certo entendimento ali já, sabe andar, sabe falar, talvez crianças de 4 anos para cima, tal. Ele está falando que até ele deixa aí vir as minhas criancinhas. Lógico que os bebês também, mas quando Paulo está falando aqui, ele está falando para crianças tanto pequenas como grandes, né? Porque aqui no caso obedeça a vossos pais. Uma criancinha bebê não vai nem entender isso aí, né? Então de uma hora ele vai ler isso que Paulo escreveu, mas no momento aqui Paulo está dizendo para crianças que já tem entendimento, né? E até para aqueles de 60 anos. Honra teu pai e tua mãe. Ele está velhinho, tal, mas você vai honrar. Mas meu pai é bebum. Não tem problema, ele é seu pai. Você vai honrar seu pai. Você vai tratar bem seu pai. Não é? Não interessa o que ele é, mas ele está preso. Você vai honrar. Você só não vai fazer o que ele fez. Mas você vai amar o seu pai. Porque o tanto de dias que você tem para viver na terra está vinculado ao bom tratamento do seu papai e sua mamãe, conforme o 5º mandamento. Então diz aqui: o 5º mandamento testemunha que honrar os pais faz parte do projeto divino para os seres humanos, para que eles prosperem. O respeito pelos pais, embora imperfeitos, ajuda a promover saúde e também o bem-estar para a pessoa que está honrando, e também para
o papai e a mamãe que lutou. Só o filho que tem filhos, só o filho que tem filhos é capaz de imaginar o trabalho que lhe deu, a dependência, a paciência e todas as atividades que foi feito com amor, com carinho. Se não fosse feito, ele tinha morrido. Médicos e vacinas e alimentação, cuidado para não engasgar, cuidado para não cair e ficar paralítico, enfim, quanta coisa. É algo que Deus faz por nós para nos salvar. Nós devemos honrar nosso Deus, assim como nós devemos honrar também nossos pais. Então, como esses versos reforçam a importância das relações familiares? Filhos, o mundo está dizendo, se revoltem contra os pais, porque hoje as leis até beneficiam os filhos, né? Se o pai ameaçar alguma palavra que você vai dar parte dele que ele vai preso, e vai mesmo. Como que os pais vão educar os filhos? Só conversando? Será que falando sim para tudo? Será que isso vai resolver? Dar tudo que os filhos querem? Não desagradar os filhos? Deus quer que seus filhos sejam obedientes. Que Deus nos abençoe como filhos e como pais também.